O Gilmar Palusa está sendo o fracasso que se imaginou que seria mesmo, né? Mas teve um discurso que chamou a atenção, a conversa do Alexandre de Moraes falando sobre regulamentação internacional das Big Techs. Olha o que eu falei para vocês, essa é a dor desse pessoal. Eles estão percebendo que essa questão de ordenamento jurídico local simplesmente não funciona mais, não tá adequado para a situação atual. É muito maior do que Big Techs, tá? O Alexandre de Moraes, felizmente, é tão burro a ponto de limitar esse caso à situação de Big Techs, porque na verdade o problema é muito maior do que isso. Mas o que dói para ele é isso, porque ele é muito criticado nas redes sociais, e aí a visão dele é que tem que calar essas pessoas, tem que calar todo mundo, não pode deixar as pessoas falarem as coisas, né? E aí é aquilo que eu falo para vocês, nunca, em nenhum momento da história da humanidade, as pessoas que pedem censura estavam corretas. Não, nunca. Não existiu essa hipótese daquele grupo que fala que temos que controlar o que as pessoas estão dizendo. 100% das vezes, em toda a história da humanidade, as pessoas que falavam isso eram os vilões, eram as pessoas erradas. E invariavelmente a sociedade evolui e percebe isso, e essas pessoas são responsabilizadas por isso depois. Então tem um monte de gente atualmente reclamando, querendo controlar o que as pessoas falam nas redes sociais, o Alexandre de Moraes, algumas pessoas na União Europeia e coisa e tal. E o que você pode perceber é que essas pessoas cada vez mais estão isoladas. Elas têm o poder institucional, têm, né, poder, digamos, formal, mas no final das contas, em termos de apoio popular, não tem ninguém que apoie esse pessoal, porque simplesmente é errado calar as pessoas. Mesmo que a pessoa esteja falando uma besteira, mesmo que a pessoa esteja falando uma coisa inverídica, que esteja falando uma fake news, é melhor conviver com pessoas falando fake news do que censurar as pessoas. Sempre é pior do outro jeito, né? Esse ordenamento jurídico atual nosso não serve mais, e o STF está se sentindo fragilizado por conta disso. Então agora eles estão querendo a alternativa de uma legislação global, no mundo inteiro, uma regulamentação internacional das Big Techs. Simplesmente não vai acontecer. Eu vou explicar para vocês o porquê que não vai acontecer isso, e a saída é o contrário, é a saída libertária. É você garantir um direito mínimo de direitos humanos, né, um núcleo mínimo ético, e o resto fazer via contrato. É isso que vai acabar acontecendo. O Alexandre de Moraes está perdendo o bonde da história com esse estatismo dele, com essa nova ordem mundial dele, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Eu Não Aguento Mais o Ladrão do Bostil, Mais Perigoso que o Pinóquio Fazendo 69 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Moraes defende regulamentação internacional das Big Techs, né? Aqui, ó, o ministro Xandão disse lá no 14º Fórum de Lisboa, lá o Gilmar Palusa, né? Afirmou que as plataformas digitais nasceram com a promessa de ampliar a participação democrática, mas passaram a ser usadas para manipular opiniões por meio de dados e algoritmos. Isso daqui é falso, é completamente falso. Isso é choro de quem está sendo criticado, choro de quem achava que o mundo gostava dele, que as pessoas admiravam, Xandão, o, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia. E quando tem contato com a opinião real das pessoas, percebe que não é bem essa, né? Segundo ele, a ideia inicial é que as redes funcionassem como uma espécie de nova ágora grega. É exatamente o que está acontecendo, é como está funcionando. Mas você não tem o direito de dizer que só é uma ágora grega se é a seu favor, não. Você tem que aceitar ser criticado pela ágora grega também. As pessoas eram criticadas também na ágora, tá? Onde todos teriam a mesma possibilidade de se manifestar. E todos têm a mesma possibilidade de se manifestar. Essa é a beleza da internet. O que ele quer é o contrário. O que ele quer é que o governo controle esse negócio, proíba as pessoas de falarem, né? E é claramente o que ele busca nessa história. E é claramente o que ele fez com todas as ações que ele tomou, inclusive por essas ações, ele está sendo processado lá nos Estados Unidos, né? O ministro disse, no entanto, que essa visão a partir de uma premissa equivocada, a neutralidade das plataformas. As redes sociais não são ruins, declarou. Em seguida, afirmou que o erro foi considerar que as Big Techs não teriam interesses econômicos, políticos ou ideológicos. Meu amigo, o interesse econômico é o melhor deles. O interesse econômico garante que eles vão no caminho correto. É por isso que eu falo, esse pessoal fica usando a desculpa de que porque o algoritmo amplifica as críticas ao governo. Não! O algoritmo ele mostra para as pessoas o que as pessoas querem ver de verdade. Ela liberta as pessoas daquela opressão que era a informação centralizada, que era controlada pelo governo, que fazia questão de elogiar o governo, de fazer crítica só controlada. Só aquela criticazinha controlada ali de vez em quando, contra uma pessoa contra outra, né? E aí o pessoal, o Alexandre de Moraes agora está falando que não pode, porque os algoritmos políticos e ideológicos das redes sociais e coisa e tal. Que lógica é essa? A ideologia, ou a ideia política surge exatamente da discussão da sociedade.
Não na visão dele. A visão dele é que só os especialistas do STF que definem o que deve ser a política no Brasil. Não, não é assim, Alexandre. Não é o STF que define o que é certo e o que é errado. É a discussão na sociedade como um todo. E se essa discussão vai num caminho contrário ao que você acha que é certo, quem está errado é você, não é a sociedade, né? As redes sociais, o interesse delas é econômico, o que é positivo. Ser um interesse econômico garante que elas tenham interesse em que as pessoas encontrem o material que elas querem encontrar nas redes sociais. Ao contrário, você fazer uma rede social, sei lá, uma Tela Brasil da vida, que só tem filme de merda esquerdista, ninguém vai ver essa porra. O interesse econômico, o lucro é a coisa mais bela que tem na humanidade, é o que faz a humanidade caminhar, é o que faz a humanidade crescer, é a busca pelo lucro. Esse pessoal socialista, como o Xandão, tem essa ideia de que, porque a busca pelo lucro, só estão visando o lucro. Não, mas justamente por visar o lucro é que é uma coisa positiva no final das contas, né? E políticos e ideológicos. Agora, me explica, qual que é o ponto de vista político e ideológico do Google, ou da Meta, ou do Facebook? São totalmente esquerdistas, totalmente à esquerda lá na Califórnia, em cheios de esquerdistas. Felizmente, justamente porque são cheios de esquerdista, mas são obrigados a manter a neutralidade para garantir o lucro, é que você acaba tendo vozes da direita também nessas plataformas, né? As pessoas da direita acabam tendo a voz, por quê? Porque elas representam um público consumidor muito grande. Antigamente, já havia esse público no Brasil, mas nenhuma rede de televisão atendia o público da direita no Brasil. Por que não tinha nenhuma rede de televisão de direita no Brasil? Por quê? Aqui nos Estados Unidos tinha, sempre teve redes mais à direita, redes mais à esquerda. No Brasil só tinha rede à esquerda. Por quê? Exatamente porque o Brasil foi alvo da dominação gramsciana, né? Tomaram todas as redes de televisão, eles preferiam ter prejuízo do que atender o pessoal da direita, né? Toda a estrutura da Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, essas entidades todas de comunicação em massa, preferiam ficar do lado da esquerda para ganhar mais dinheiro com o governo e coisa e tal, e negando o livre mercado, negando atender ao cliente final, que é o que deveria ser o ideal. As redes sociais mudaram exatamente esse conceito. O usuário final é o objetivo, é ali que está o dinheiro, né? Você convencer o usuário final é que é a coisa importante. Convencer não apenas de comprar um produto ou outro, mas convencer de que aquela ideia é correta ou errada, né? Hoje você tem exatamente esse ambiente. Você tem inúmeras ideias no livre mercado e as pessoas podem acreditar naquilo que elas quiserem. A pessoa vira o senhor da sua decisão porque tem informações de múltiplas fontes. Antigamente é que era errado, né? E, de novo, quero ressaltar isso. Em nenhum momento da história da humanidade, as pessoas que falavam que temos que controlar o fluxo de informações estavam certas, tá? Isso já aconteceu outras vezes. As monarquias absolutistas da Europa eram contrárias a livros, porque, quando inventaram a prensa, né, que o Gutenberg inventou a prensa, podia imprimir um monte de coisa, um monte de livro, criaram-se logo um monte de lista de livros proibidos, tem que censurar livro, não sei o que lá, por quê? Porque eram opiniões que, segundo as monarquias absolutistas da Europa, eram fake news. Tem teoria da conspiração, tem coisa errada nesses livros aqui, proíbe o livro. O que aconteceu? As monarquias caíram e hoje em dia ninguém ousa proibir livro. Quer dizer, aqui no Brasil se ousa proibir livro de novo, né? O Alexandre de Moraes está indo nesse sentido de proibir livro de novo, né? Sempre é assim, a história da humanidade, sempre o pessoal que estava querendo controlar o discurso, controlar a informação, sempre era o pessoal errado. Xandão, você pode falar assim, mas as Big Techs controlam a coisa. Meu amigo, no momento que a Big Tech tiver um algoritmo que não estiver atendendo as pessoas que estão naquela rede social, as pessoas vão buscar outra rede social. Orkut sumiu, cara. Orkut, ninguém mais usa Orkut. Por quê? Porque o algoritmo do Facebook era melhor. O pessoal migrou para o Facebook. Depois migrou para o Twitter. Por quê? Porque o algoritmo do Twitter é melhor. As pessoas querem ter liberdade, querem ver o seu próprio pensamento representado no algoritmo. O algoritmo ele tem o objetivo apenas de apresentar para a pessoa aquilo que a pessoa já quer ver. E se tem um monte de gente chamando de careca, cabeça de piroca, é porque realmente isso é interesse das pessoas. Não é que o algoritmo favoreça esse tipo de coisa. As pessoas querem, te veem como um vilão, ao contrário do seu grupinho. O problema desse pessoal é isso, tá? Eles têm um grupinho ali, tem a bolhazinha que eles estão, que cheio de puxa-saco, cara. Isso não é novidade, tá? Na história da humanidade sempre teve muito isso, muito puxa-saco. E o grande risco que as pessoas correm é acreditar nos puxa-saco dela. O Alexandre de Moraes tem um grupelho ali em torno dele lá, ó. Não, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão, você tá salvando, entre aspas, a democracia, Xandão. Só que isso é falso. Esse pessoal, na internet como um todo, é odiado, não tem esse negócio, né? Enfim, tá aqui, o Ramagem botou também o momento que ele fala aqui, que o Gilmar Palusa, que é a necessidade de regulamentação internacional das Big Techs e não sei o que lá. Aí vem o problema. É o que eu falei para vocês. Com a falência do esquema de ordenamento jurídico nacional,
né? Eu falei no vídeo, né? Antigamente você nascia num lugar, você namorava pessoas naquele lugar, você interagia, comprava coisas ali, trabalhava ali, tudo era local. Então fazia sentido você ter um ordenamento jurídico nacional, né? 99% das pessoas só entrava na justiça com pessoas do próprio país. Então fazia sentido o ordenamento jurídico nacional, que é como está organizado o nosso mundo hoje. Você tem o ordenamento jurídico brasileiro, tem o ordenamento jurídico americano, o ordenamento jurídico da Argentina. Então cada país tem o seu ordenamento jurídico, as suas leis, a sua justiça e coisa e tal. E isso funcionava até bem pouco tempo atrás, porque 99% das relações eram entre pessoas que estavam ali no mesmo ordenamento jurídico. O que aconteceu nos últimos anos, né? Você hoje em dia interage com um monte de gente, embora a maior parte do meu público seja do Brasil, esse meu vídeo vai ser visto em vários lugares do mundo. Você interage, você conhece pessoas do mundo inteiro, você bate papo com pessoas, você pode até namorar, tem gente que namora pessoas do mundo inteiro. Trabalho, você já faz trabalho com pessoas do mundo inteiro, você compra coisas na Shein, na Shopee, que vem lá do Sudeste Asiático, né, da China, do Vietnã, não sei o que lá. Ou seja, hoje em dia a nossa vida mudou, não existe mais esse negócio de você só ter relação com pessoas próximas a você fisicamente. Então o ordenamento jurídico local não funciona. E daí você tem duas alternativas para isso. Você tem a alternativa da nova ordem mundial socialista, que é criar um governo mundial com um ordenamento jurídico mundial. Tem gente que defende isso, é o que o Alexandre de Moraes está defendendo, um ordenamento jurídico mundial, a nova ordem mundial comunista. E o Lula defende a mesma coisa que o Alexandre de Moraes, quem imaginaria, não é mesmo? O cara lá, o Paulo Guterres, lá daquele português safado, gordo, viado lá, que é presidente da ONU, também defende esse tipo de coisa. A outra alternativa é a alternativa libertária. Qual que é a alternativa libertária? É você baixar o nível do direito internacional. O direito internacional hoje em dia ele já é usado. Quando você tem, por exemplo, acontece às vezes a pessoa, uma brasileira casa com um americano, tem um filho, aí vem para o Brasil. E aí como é que julga esse caso aí, né? O direito internacional tem algumas premissas muito simples. A premissa é, primeiro, direitos humanos básicos. É o mínimo ético. Se tiver violação de direitos humanos, tipo, escravidão não pode, agressão não pode, roubo não pode, tortura não pode. Então essa parte mínima, que na ética libertária é chamada do PNA, essa parte mínima existe, ponto, e acabou. E não precisa ter congresso para definir o que é isso, não precisa ter leis para definir o que é isso. Por quê? Porque o mínimo ético libertário pode ser derivado logicamente. Você não precisa de um congresso para provar qual é o mínimo ético libertário. Ele é derivado logicamente, é a ética argumentativa, que você, por derivação lógica, você chega ao PNA, às leis de não agressão, né? Se você quer entender o que é a ética argumentativa, como é que é esse mínimo ético, que não precisa de um congresso para definir, não precisa de nada, pela lógica você chega a isso, que agredir pessoas é errado, que censurar pessoas é errado, chega a isso. Veja esse vídeo meu aqui, o que é ética argumentativa, eu explico o que é o PNA, o que é a ética argumentativa, como é que se chega nisso, como é que se deriva logicamente essa ética argumentativa, né? Enfim, além dessa ética mínima, que em direito internacional o pessoal costuma chamar de direitos humanos básicos, né, fundamentais, você tem os contratos e tratados entre as pessoas. Então você não tem mais um ordenamento jurídico nacional, você tem os contratos que você firmou e essa ética básica, e é com isso que você faz justiça em qualquer lugar do mundo. Aí você não precisa mais de justiça estatal. Você contrata uma câmara de arbitragem, você contrata um tribunal internacional, um tribunal privado, e resolve esse problema. Essa é a maneira como eu acho que a coisa vai caminhar. Por quê? O que o Alexandre de Moraes quer é o contrário. Ele quer um grande governão mundial, que seria outra alternativa a isso. Você ter um ordenamento jurídico global que funciona para todo mundo, né? Por que isso nunca vai funcionar? Porque isso já não funciona direito no ordenamento jurídico local, tá? Quando você começa a ter muitos interesses conflitantes, você começa a ter justamente a competição desses interesses, né? A justiça brasileira já é uma lambança completa. E à medida que você vai aumentando isso, você começa a criar um incentivo para você não obedecer a essa ordem mundial. Olha o caso que aconteceu do imposto global que foi proposto pela Janet Yellen lá pelos Estados Unidos. Morreu aquela ideia, morreu, acabou. O Brasil implementou, vários países da Europa implementaram, mas a coisa morreu. Por quê? Quanto mais gente implementa esse imposto global universal, maior é o incentivo de outros países não implementarem essa lei. Por quê? Porque é uma lei que não afeta nada em termos de direitos humanos, não afeta o mínimo ético global e acaba dando vantagens econômicas para os países que não aderem àquilo, né? Então os Estados Unidos já pulou fora disso com o Trump, vários outros países pularam fora, a coisa naufragou. A mesma coisa aconteceria aqui. Vamos supor que a ONU propusesse uma regulamentação das big techs globais e coisa e tal. O Brasil, do Lula, ia assinar e onde é que está para eu assinar? Eu quero regulamentar, lógico. Só que imediatamente isso criaria também um incentivo para outros países não entrarem nessa regulamentação global.
Os Estados Unidos, outros países livres, países que querem mais comércio, que querem mais desenvolvimento econômico, né? Com isso, você acaba matando esse tipo de iniciativa, né? Essa ideia de uma única estrutura global que não seja derivada da lógica, que não seja o mínimo ético libertário, simplesmente não vai funcionar, não tem nenhuma chance de funcionar. Eles vão tentar, eu não tenho dúvida nenhuma que vão tentar. Não tenho dúvida nenhuma que o Alexandre de Moraes e outros países da Europa vão querer fazer essa regulamentação global da internet e coisa e tal. Um monte de perdedor que está chateado porque o povo não gosta mais deles. Querem criar essa regulamentação. Vão falhar, porque quanto mais eles avançarem nisso, maior é o incentivo para o pessoal não participar disso. É o conceito da teoria dos jogos, que é muito usado no Bitcoin e em outras iniciativas libertárias também. É impossível você ter esse ordenamento jurídico mundial, nunca iria funcionar. Quanto maior é o Estado, quanto mais controlador é o Estado, quanto mais abrangente é o Estado, mais ele falha. Por que os Estados Unidos funciona melhor que o Brasil? Porque aqui você já tem as legislações, os ordenamentos jurídicos já são locais, já são em cada estado. Né? Não é o ordenamento jurídico de todos os Estados Unidos é muito baixo, muito pequeno em comparação com o resto. No Brasil, não. O Brasil tentou fazer esse ordenamento jurídico único no Brasil inteiro, no país inteiro, e isso fracassa, isso leva à ineficiência econômica, isso leva a problemas. Né? Quanto mais você tenta ampliar isso, mais você cai no problema do cálculo econômico do Mises. Mais você tem controle, menos você tem liberdade e mais a coisa fracassa economicamente. Então essa tentativa de fazer essa regulamentação das redes sociais vai fracassar também. Eles vão tentar, pode ter certeza que eles vão tentar, mas vai fracassar.